Olá, eu sou o Thales! Dois dos maiores super-heróis do mundo estão se divertindo em um parque de diversões. Eles são o Gavião Arqueiro e o Falcão. O Gavião Arqueiro se diverte muito arremessando as bolas contra os alvos a fim de tentar ganhar ursinhos de pelúcia. Suas habilidades surtem muito efeito nesse lugar, e o Falcão não entende como ele pode se divertir tanto com esse tipo de coisa. Isso o fez até mesmo se arrepender, pois teria sido mais divertido trazer o Hulk. Do nada, o próprio Gavião Arqueiro foi fisgado pela Viúva Negra. Ela está com pressa, pois ele voltou. Gavião Arqueiro quer saber quem está de volta, e a viúva diz que é o Homem Molecular. A última vez que ele esteve na cidade de Nova York, os Vingadores tiveram muito trabalho. O Homem Molecular tinha uma varinha que podia transformar qualquer molécula em outro tipo. Lutar contra ele era praticamente impossível. Ele derrotava os Vingadores como se não fossem nada. Por sorte, graças a um dos disparos do Gavião Arqueiro, ele perdeu essa varinha e os Vingadores assim puderam vencê-lo. Tony Stark, entretanto, não ficou muito feliz, pois já que a varinha se perdeu, ele não pôde dissecar a maior invenção de todos os tempos. No presente, o Gavião Arqueiro fala pra viúva que eles têm que conversar com o Tony para saber o que eles podem fazer, mas a viúva diz que isso tem que ficar apenas entre eles dois. Essas são as ordens do Nick Fury. A missão dos dois tem que ser recuperar a tecnologia. Afinal, Fury achava que essa tecnologia havia sido destruída e agora ela tem que ser mantida escondida, pois se cair nas mãos de um inventor como Tony Stark, o mundo pode até ser destruído. Gavião fala que Tony não vai gostar nada disso quando descobrir, e o Falcão pega os dois no flagra, perguntando o que o Tony não vai gostar. A viúva e o Gavião, entretanto, inventam algumas desculpas e acabam falando a respeito de uma festa de pôquer. Falcão não caiu muito nessa conversa, mas mesmo assim saiu dali. Os dois então partiram para a missão especial. A SHIELD já tem uma ideia de onde o Homem Molecular está, e os dois terão que ir até lá. Rapidamente, eles o encontram andando na rua, e o Gavião se prepara para desmaiá-lo com uma flechada. Só que a viúva o impede. O Homem Molecular está carregando algo extremamente importante, e pegar essa coisa, que seria a varinha dele, é o mais importante dessa missão. Só que infelizmente o homem começou a correr, e eles tiveram que ir atrás. Viúva Negra fala que o Gavião está agindo de maneira muito amadora e ele tem que ficar mais sério. Abruptamente, eles percebem que alguns agentes estão cercando o Homem Molecular. Eles são agentes da AIM, e quando está completamente encurralado, descobrimos que na verdade aquele não é o Homem Molecular, e sim o filho dele. O jovem está com a varinha de seu pai e com facilidade consegue derrotar os agentes da AIM, transformando as moléculas de tudo ao seu redor, inclusive do lugar onde o Gavião e a Arqueira estavam. Graças ao pensamento rápido, o Gavião conseguiu tirá-los daquela situação, mas o jovem filho do Homem Molecular ficou preso dentro da situação que ele mesmo causou. Acontece que ele ainda não consegue controlar os poderes extremamente poderosos da varinha, igual seu pai conseguia. Os agentes da AIM foram resgatados rapidamente e a viúva partiu para cima deles. O jovem molecular conseguiu se recuperar e usou a varinha para continuar atacando. Ele derrubou a viúva, depois transformou as moléculas do asfalto em outra coisa para criar uma passagem para ele. Gavião mais uma vez foi salvar a viúva, mas ela tinha seu próprio veículo para escapar. Os dois vão atrás do jovem molecular, mas ele não tem medo de usar a varinha de seu pai e começa a disparar loucamente. Viúva e Gavião felizmente conseguem desviar, mas já estão causando mais problemas do que imaginavam. O moleque é praticamente inderrotável e consegue fazer o veículo deles bater em um prédio. Tudo que o jovem molecular quer é que eles o deixem quieto, mas a viúva insiste para que ele entregue a varinha. Percebendo que os dois são a mesma coisa que todos que estão atrás dele, o jovem molecular continua os atacando, e como sua varinha é extremamente OP, os dois não têm a menor chance de pegá-lo. Mesmo assim, Viúva e Gavião não desistem, nem mesmo quando o jovem simplesmente transforma o chão em gelo. Os dois Vingadores falam que só querem ajudá-lo, mas o jovem não cai nessa. Eles vão ajudá-lo da mesma maneira que ajudaram seu pai, o prendendo e o mantendo afastado de todos. Isso é tudo mentira, tudo que eles querem é a varinha. O jovem então mudou o peso dos carros ali ao redor e conseguiu escapar mais uma vez, só que a viúva de alguma maneira conseguiu cercá-lo. De novo, ela exige a varinha, mas o jovem não vai desistir. Ele então transforma todo o chão ao redor deles em mel, e enquanto eles estão presos, o jovem molecular consegue escapar dali. Abruptamente, quem aparece para ajudar os dois é o Capitão América. Viúva se pergunta como ele descobriu, e enquanto ajuda os dois, Capitão diz que estava combatendo alguns supervilões ali perto e viu que tudo estava voando ali. Ele pergunta por que os dois não chamaram ajuda
ajuda, e a viúva explica que é porque Tony não pode saber a respeito disso, são ordens do Nick Fury. O capitão diz que o time está acima dessas ordens, mas aí a viúva tem que insistir. Ela pergunta pro capitão o que aconteceria se uma varinha que não segue as leis da física caísse nas mãos do Tony Stark. E assim, o capitão entende, eles precisam manter isso longe do Tony Stark. Ainda assim, o Capitão América não sabe como a viúva e o Gavião Arqueiro não conseguiram lidar com um simples jovem. Enquanto eles discutiam inventando desculpas, o Super Adaptoide apareceu para pegar o jovem molecular. Ele quer a varinha e os super-heróis não entendem como ele apareceu ali, afinal já foi derrotado. Os três então partem para cima do Adaptoide que está com o jovem molecular em mãos e o Gavião quer ligar pro Tony Stark, mas a viúva diz que não. Junto com o Capitão América eles conseguem resgatar o jovem, mas ele está contra todo mundo e utiliza seus poderes para imobilizar o Capitão América. O jovem sai correndo e a viúva quer ir atrás dele, discutindo com o Gavião para ver quem vai atrás dele. O Falcão também aparece voando ali e quer ligar pro Tony Stark, mas todos dizem que não. Eles se aproximam do Super Adaptoide e quase perdem a cabeça. Nesse momento descobrimos que quem está controlando o robô é o MODOK. Falcão diz que se ele conseguir pegar a varinha, o mundo estará perdido. O jovem ainda está tentando escapar e utilizando sua varinha tenta destruir o Super Adaptoide, mas não está funcionando. O Gavião Arqueiro tem que salvá-lo no último instante e explica que a varinha está funcionando. O problema é que o Super Adaptoide se adapta a qualquer coisa. O jovem pergunta como ele vai lutar contra algo desse tipo e a viúva diz que os Vingadores é quem vão lutar. O Super Adaptoide utiliza os poderes deles contra eles mesmos, enquanto o MODOK diz que junto do Caveira Vermelha eles utilizaram a varinha para mudar o destino do mundo. Enquanto isso, o Gavião tenta convencer o jovem a dar a varinha para ele, mas o filho do Homem Molecular vai ficar com ela. Todos estão contra o Adaptoide, mas o capitão diz que vai tomar conta dele junto do Falcão, enquanto a viúva e o Gavião vão atrás do jovem molecular. O jovem só quer ser deixado para trás, ele não é do mal, só que a viúva diz que mesmo assim ele está causando danos, pois não pode controlar aquele poder. Ninguém pode. O jovem então pergunta por que ele deveria entregar a varinha para ela, e a viúva diz que é porque ela pode garantir que ninguém mais vai utilizar essa varinha. O jovem está prestes a entregá-la, mas o Gavião Arqueiro aparece para estragar tudo, querendo ser ele a pessoa que pega a varinha do jovem. Os dois começaram a discutir e ele mandou que os dois parassem. Brigar é tudo que o pai dele fazia quando tinha aquela varinha, e foi por isso que a mãe dele sumiu. O jovem não aguenta mais esse tipo de coisa e, dizendo que tem todo o poder em suas mãos, ele confessa que não queria utilizá-lo contra pessoas, porém não lhe deram outra escolha. O jovem então utiliza a varinha em larga escala, mudando a estrutura molecular de tudo ao redor. Vendo que o bagulho ficou louco, a viúva diz que talvez seja melhor ligar pro Homem de Ferro, mas nem precisou, pois ele já apareceu. Com uma simples descarga de energia, ele derrubou o jovem molecular. Em seguida, pegou aquela varinha. Imediatamente, Tony entendeu que foi o Nick Fury que mandou a viúva não falar nada pra ele. Porém, ele pede pra viúva considerar tudo o que ele poderia fazer com manipulação molecular, como por exemplo, transformar a Lua em uma bateria gigantesca de energia limpa. Mas essas palavras não convencem nem a viúva nem o Gavião, que querem a varinha. Só que enquanto conversavam, Tony se distraiu e o jovem molecular tomou a varinha da mão dele. Acontece que o jovem é o único que pode utilizar os poderes dela, pois foi assim que seu pai a criou. Tony remove a varinha da mão do jovem, a quebrando no meio. Os poderes dela começam a perder o controle e tudo ao redor tem suas moléculas transformadas, menos os super-heróis por algum motivo. Tony diz que isso é impressionante, é como se a realidade tivesse se quebrado e não conseguisse mais se juntar. O que eles estão vendo é um mundo a nível molecular. O jovem agora está desesperado, ele achou que poderia fazer o bem com aquela varinha que seu pai deixou para ele, só que acabou destruindo o mundo. Tony, entretanto, diz que ele ainda não destruiu. Abruptamente, o Super Adaptoide aparece. Ele consegue pegar a varinha e se adapta aos poderes dela. Agora nem precisa mais da varinha para utilizá-los e começa a criar um buraco negro. Ele vai destruir toda aquela realidade de dentro para fora com os super-heróis ali. Tony então pede para que os super-heróis o mantenham preso em um mesmo lugar e depois acerta o Super Adaptoide com uma gigantesca descarga de energia. Isso, entretanto, não funciona, pois apenas está carregando ainda mais o Super Adaptoide e vemos que o jovem molecular pegou a varinha que estava no chão. Ele então começou a atingir o Super Adaptoide pelas costas, mudando todas as suas moléculas o tempo inteiro. Agora MODOK perdeu o controle sobre ele e já não pode mais se adaptar. Diversos buracos negros estão se formando ali
ali, e o jovem molecular já desistiu de usar a varinha, pois não consegue fazer nada de bom com ela. Mas a viúva diz que ele é o único que pode consertar essa situação, e até mesmo Tony Stark aparece para dizer que ele é o único que pode salvá-lo. O jovem então pega a varinha mais uma vez e consegue utilizar seus poderes para evitar que a realidade entre em colapso, e junto da energia do Homem de Ferro, eles conseguem mudar as moléculas de tudo. Super Adaptoide voltou a funcionar, mas os heróis conseguiram segurá-lo e o jovem molecular consertou o mundo. Para melhorar ainda mais, Capitão América terminou de derrotar o Super Adaptoide e logo Nick Fury apareceu. Ele quer levar a varinha e também prender o filho do Homem Molecular, mas a viúva consegue convencê-lo em dizer que aquele jovem tem um futuro brilhante como super-herói e Nick Fury irá admiti-lo em uma escola de super-heróis. Obrigado por assistir, até o próximo!